Tudo certo? Muito frio, não? Tudo certo, muito frio. Acredito que seja o dia mais frio do ano, né? Sensação de 1 grau. É. É. Então, pode ser que seja um bom presságio para esquentar bastante aí a Matar os partir de agora. micróbios, matar os É. micróbios, né? Antigamente se dizia no interior um frio que mata os bichinhos, né? Que eram as pestes que tinha, né? Isso mata bastante. Bom, Vladimir, por que você colocou na cabeça que tinha que ser presidente do Grêmio, que era a sua vez, era a oportunidade que aparecia? E ontem, lá pelas tantas, no meio da resposta do Calef, eu perguntei se precisa ser rico para ser presidente do Grêmio. Aí disse, agora tem que perguntar isso para todos, porque perguntou para um, pergunta para todos. Então nós estamos tentando fazer uma coisa bem equilibrada, perguntando basicamente o que perguntamos para todos os candidatos. Mas inicialmente a motivação, o que lhe motivou a concorrer à presidência do Grêmio? Você sentia que o Grêmio precisava de ti, por quê? E o que você já fez pelo Grêmio para que o povo já lhe conheça um pouco também? Não, na verdade, o Grêmio, a própria existência do Grêmio já é motivação para qualquer um dos 12 milhões de torcedores espalhados pelo mundo querer ser presidente do Grêmio. Eu acredito que seja uma honraria tão grande, né, que todos os torcedores e espalhados pelo mundo inteiro gostariam de ser presidente do Clube do Coração. É claro que entre gostaria de ser e ser tem uma diferença muito grande, nem todos, né, têm essa eventual aptidão e nem todos teriam essas condições de uma série de situações. Mas não existe, pelo menos no nosso entendimento, Rec, cumprimentando já o amigo e todos os ouvintes que estão conosco hoje de manhã, não existe candidatura de si próprio. Uma candidatura, na verdade, ela é uma representação de um grupo de pessoas. De um grupo de pessoas que trabalham uma ideia, um projeto, uma proposta e que desejam, com essas propostas, aplicar num clube de futebol, aplicar numa instituição, aplicar numa entidade, aplicar numa associação, seja lá o que for. Quando nós temos a possibilidade de colocar uma situação que busca apresentar uma proposta nova, uma proposta de gestão, certamente a representação que se faz é de todo esse grupo. E ao longo de muitos meses, eu tenho percorrido o interior do estado, até por força da minha atividade profissional, como advogado e assessor aí de mais de 350 municípios no estado que a gente trabalha diretamente. E essa relação que nós temos aí ao longo dos anos possibilitou esse contato não apenas com gestores públicos, mas também com os gremistas espalhados pelo estado e também fora do estado. E a ideia é de, nesse projeto, nessa proposta, nós buscarmos aí, num resumo que se poderia fazer, buscarmos aí restabelecer, buscar a identidade que o Grêmio tem perdido ao longo do tempo. Resgatar a identidade que o Grêmio precisa em relação a tudo aquilo que já viveu, os momentos de glória, os momentos de títulos, os momentos em que o Grêmio foi sempre vencedor, foram os momentos que nós tivemos aí um time aguerrido, um time brigador, um time que não se entrega em nenhum momento. Mas agora a gente tem que fazer esse procedimento não no time apenas, mas no clube. O clube tem que ser aguerrido, o clube tem que ser brigador, o clube tem que entender a importância, o tamanho do Grêmio. Quando o Grêmio perdeu isso aí? Quando foi que o Grêmio perdeu? Eu acredito que tenha ocorrido isso ao longo dos últimos anos, não é uma situação que vem de agora. É um decréscimo que tem ocorrido ao longo dos últimos anos e nós precisamos estancar esse decréscimo e também recuperar essa trajetória que o Grêmio sempre teve, que talvez seja a maior indignação da torcida do Grêmio, é justamente o descompasso que isso criou em relação à torcida, aquele sentimento permanente e do resultado de campo, do estado anímico, né, do time e do próprio clube. Porque qualquer entidade, qualquer empresa, qualquer associação, ela começa a partir da direção, ela começa a partir dos seus dirigentes, do seu presidente. E aí reflete em campo. Se a direção ela for ativa, o campo será ativo. Se a direção for omissa,
o campo será omisso. E nós temos esse problema, então, ao longo dos anos, e precisamos fazer com que essa indignação resgate, sim, o papel histórico que o Grêmio sempre teve, e a briga, a permanência nas competições que o Grêmio sempre teve, sempre buscando trabalhar e sempre buscando ser uma referência em qualquer tipo de campeonato. O Grêmio passou a ser um mero participante dos campeonatos, especialmente os com âmbito nacional e até os de âmbito mundiais, os sul-americanos. Então, nós precisamos, e esse é o ponto fundamental, nós precisamos resgatar esse Grêmio, nós precisamos resgatar essa posição, essa conduta, e a partir daí, tudo isso é o reflexo de uma composição que está sendo trabalhada dentro desse grupo, para que haja um representante. Na verdade, uma candidatura é uma representação de um grupo. É uma forma de poder, um determinado grupamento de pessoas que pensam Grêmio e que gostam do Grêmio e que amam o clube, poder trabalhar essa ideia a partir de pessoas. Porque não se executa nada sem que as pessoas estejam presentes. E essas pessoas, então, é que vão ter a condução de um processo todo, mas a ideia é sempre partir de um projeto, sempre partir de uma proposta, que é essa proposta de retomada, em resumo, é uma proposta de retomada do Grêmio em relação a tudo aquilo que ele já foi, em termos de aguerrido, em termos de brigador, para que nós tenhamos a recuperação não só desta forma de atuação, mas da aproximação daquilo que pensa o torcedor, de como age o torcedor em relação ao time dentro de campo e ao próprio clube. Bom, mas para se eleger tem que ter voto, né? E tem que fazer bastante voto. E primeiro tem que ter uma representação no conselho para ir para o pátio, como diziam antigamente, né? Mas para ir para voto do torcedor num segundo turno, né? Você deu prioridade em buscar esses votos no interior, porque você trabalha junto aos prefeitos do interior aí, ajudando na administração dos municípios, né, com a parte jurídica, que é tão acompanhada aí por Ministério Público e tal, então para dar o equilíbrio nos municípios. E que conseguiu essa adesão, até que ponto isso aí pode angariar votos suficientes para fazer os 15%, que é o necessário para colocar a representação no Conselho Deliberativo. E dentro do Conselho, você já tem uma boa base para buscar os votos restantes, além dos novos conselheiros que adviriam desses 15% que você colocaria no novo Conselho Deliberativo, porque, para quem não está entendendo, o novo Conselho é que elege o presidente. Então, primeiro tem a eleição do Conselho, depois da mesa diretora do Conselho, depois vem a eleição no primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo. E por que a busca no interior e a maior parte dos votos ainda é a grande Porto Alegre? O interior é mais fiel nesse caso? Por que começaria por aí a tua votação, Vladimir? Não, na verdade, a busca, né, do sócio, do torcedor, ela é ampla, né? O nosso trabalho, o nosso projeto, ele busca ampliar a participação do sócio, do torcedor, para que ele tenha efetivamente uma maior inserção dentro desse contexto do clube e que ele possa, de uma ou de outra forma, poder colaborar cada vez mais nesta retomada que o Grêmio precisa fazer. Os trabalhos que nós temos desenvolvido no interior, e interior a gente pode também trabalhar a Grande Porto Alegre, ele tem sido um trabalho realizado junto às lideranças locais, junto aos tricolores, aos gremistas, vinculados ou não aos consulados, às associações, aos gremistas, às lideranças locais e regionais. E é claro que o trabalho feito junto à administração pública, ele colabora bastante na aproximação com estes torcedores, com estes sócios, ampliando decisivamente a possibilidade de inclusão, né, principalmente da abrangência desse trabalho
em todo o estado e fora do estado. Também nós temos também visitado o estado de Santa Catarina, principalmente, temos conversado com o Paraná, e todo esse veio que segue do Rio Grande do Sul até Rondônia, ele é constituído de muitos gremistas, de muitos tricolores. Então, nós temos mantido contato com esses gremistas que estão localizados também fora do estado, para que nós possamos definitivamente ampliar a participação do sócio-torcedor, principalmente do interior, que tem sido um pouco alijado do processo. E é um torcedor que geralmente sofre bastante para poder chegar a Porto Alegre, para poder ver os jogos, e tem sido, ao longo dos anos, um pouco esquecido. É claro que a nossa condição de morarmos em Porto Alegre facilita, por exemplo, o acesso ao clube, o acesso à arena, o acesso aos jogos, e isto possibilita também uma inserção um pouco maior dentro, desse conjunto de atividades que o Grêmio tem. Mas o que se busca em relação a isso é essa participação maior, mais abrangente em todo o estado, é trazer para dentro do Grêmio, de qualquer forma que seja, trazer para dentro do clube uma discussão, uma participação maior do sócio, inclusive na composição do próprio conselho. Nós teremos, como tu disseste antes, nós teremos aí 2 turnos, na verdade são 3 eleições para 2 turnos, e no primeiro turno, quem passar a cláusula de barreira, que vai ter uma distribuição aí de eleitores muito maior talvez do que na última eleição, em vista do interior do estado, ele constitui no conselho, no mínimo 45 a 48 conselheiros. Porque certamente, se nós observarmos aí o resultado da última eleição, nós tivemos 8 chapas para o conselho e apenas 3 conseguiram os 15% para passar a cláusula de barreira. Essas 3 chapas, elas elegeram no mínimo 45 conselheiros, a que elegeu menos, e um pouco mais, a que fez 2.900 votos, que elegeu um pouco mais de conselheiros. E é claro que isso cria uma composição nova do conselho, com um número de votos praticamente suficientes para a aprovação de uma chapa inscrita à presidência do clube, que é uma consequência natural ou não do resultado eleitoral do conselho. Então, do resultado do conselho, da eleição do conselho, vai emergir aí naturalmente as candidaturas a presidente, porque aí consagra o peso político, o resultado político e o resultado eleitoral desse primeiro turno. Após esse período, é claro que nós vamos entrar nessa possibilidade do resultado positivo para aquelas chapas que alcançarem os 15%, nós teremos aí as condições que, com o novo conselho, escrever a chapa para a presidência. E isso é uma outra eleição, é uma nova composição, são negociações que vão se estabelecer a partir de então e que podem definir de forma associativa, de forma negociada, qual será a nova composição que eventualmente vai compor a presidência e as vice-presidências. Vladimir, é preciso ser rico para ser presidente do Grêmio, para poder esquecer que tem que fazer tanta coisa nos seus negócios particulares, para poder dar mais atenção ao Grêmio, para poder ficar mais tempo dentro do Grêmio, viver o dia a dia, que é muito pesado no futebol. É preciso o cara ter independência financeira? É claro que colabora bastante, ter uma condição de poder se dedicar ao Grêmio, mas se nós formos analisar bem, nesse século aqui, a partir do ano de 2000, por exemplo, sem levar em conta os anos passados, os presidentes do clube, eles foram sempre escolhidos dentro de uma normalidade financeira, Foram presidentes de classe média. Nós tivemos nos últimos 25 anos praticamente todos os presidentes, talvez com exceção de um, que foi acho que o Duda Kreff, todos os presidentes com formação na área do direito, todos advogados. E todos advogados com atuação dentro dos seus escritórios, dentro da sua atividade profissional. E não vai ser diferente agora.
né? Porque a administração do Grêmio, desde que se tenha uma equipe que possa conduzir regularmente as atividades normais e os diferenciais, trabalhar junto com a composição do Conselho de Administração. Um Conselho de Administração que tenha uma condição técnica através de perfis de execução de trabalhos e não apenas de composição política, que talvez esse seja um ponto também diferencial do projeto que nós estamos coordenando, é que justamente vai se buscar trabalhar os perfis primeiro, não apenas as pessoas que teriam que capitanear esse processo. A execução de todas essas propostas, elas devem partir primeiro de projetos, depois de perfis de adequação, para que a gente tenha, então, um resultado técnico positivo e a gente tenha uma administração que possa, no seu conjunto, representar um significativo avanço naquilo que se pretende e uma forma de poder executar essas atividades. Então, dentro desse contexto todo, o projeto que nós implantamos, o que nós queremos implantar, o que nós estamos discutindo, é justamente poder trabalhar primeiro a ideia, primeiro a proposta, para depois ajustar ao longo desse período as pessoas que podem executar dessa forma. E é claro que toda a gestão, toda a administração, ela tem que ter uma dedicação, né, que vai variar, claro, das condições de cada um, mas quanto mais tempo se pode dedicar ao Grêmio, evidentemente nós podemos ter um resultado mais satisfatório. Agora, a história nos mostra que não há necessidade de ser rico, milionário, para poder trabalhar na gestão do Grêmio, justamente por conta dessa possibilidade de termos uma estrutura de trabalho a ser montada e o Grêmio tem todas as condições de ter os melhores profissionais, tanto na área técnica como na própria direção, para que ele desenvolva esse trabalho. Novas receitas. Como buscar novas receitas, sabendo que o Grêmio tem, como você disse, 12 milhões de torcedores, né? Eu tinha perguntado para o Calef 10 milhões, você já falou em 12. O Vladimir é tão doente que ele sempre puxa para cima. Apesar que também não tem como quantificar, né? Todo dia nasce um gremista, né? Então aí, como é que vai saber a quantas andamos nesse momento, né? E um gremista não, nasce muitos gremistas, né? Mas onde buscar novas receitas? Como buscar novas receitas? Essa é uma necessidade que se impõe, porque na medida em que nós estamos com um orçamento estimado para 2025 na casa de 550, 600 milhões, e nós olharmos para os orçamentos de clubes do Rio e São Paulo, que vão na faixa de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e meio, nós verificamos a necessidade, sim, de aumentar as receitas. Agora, nós temos que aumentar a receita sem aumentar necessariamente ingressos, sem aumentar necessariamente mensalidade dos sócios, e ampliar a base de receitas do Grêmio, trabalhando também com receitas de natureza comercial, porque o Grêmio é uma marca absolutamente fantástica em termos, né, de extensão, de dimensão. E nós não utilizamos o potencial dessa marca, talvez nem uma fração, né, desses percentuais todos que a gente poderia utilizar. Então tem uma série de receitas que se pode trabalhar, e é claro que uma delas é a tomada da gestão, a compra da gestão da Arena. Porque eu tenho aqui também, inclusive eu trouxe uma matéria que nós participamos, que nós fizemos em 2013, precisamente 20 de abril de 2013, uma matéria da Zero Hora com o Luiz Henrique Benfica, que me entrevistou naquela oportunidade para saber de que forma poderia se utilizar o equipamento Arena como um fator de propulsão financeira em relação às receitas. Já faz 12 anos isso. 12 anos. E se a gente ler aquela matéria, ela estaria atualizadíssima para hoje, para 2025. Porque naquela oportunidade já a gente dizia que efetivamente aconteceu e mudou muito pouco de lá para cá. Nós tínhamos 25 mil cadeiras comercializadas. 25 mil cadeiras lá em 2013, 14, né, nós tínhamos ainda uma receita estimada em 10 a 11 milhões de reais do quadro social.
naquela oportunidade. Com 25 mil cadeiras vendidas e 58 mil que o estádio tem, nós teríamos um potencial de 58 mil cadeiras no total serem comercializadas. Portanto, faltariam 33 mil cadeiras. Suponha que se deixasse algo em torno de 8 a 9 mil cadeiras para a bilheteria, teríamos ainda mais o mesmo número de cadeiras para serem comercializadas, que é 25 mil. 25 mil nós dobraríamos, né, se fosse em termos percentuais, nós dobraríamos em 100% a receita do quadro social, passando para mais 10 a 12 milhões por mês. Então aí nós teríamos um valor significativo agregado à receita do clube. E por que a Arena não vende isso? Só deixa eu concluir. Mais a bilheteria. Porque a bilheteria, que não é do Grêmio desde o início da relação, lá em 2013, a bilheteria hoje pode render entre 7 e 8 milhões mensais de média. Claro que nós temos períodos em que o valor arrecadado é maior e temos janeiro e dezembro, por exemplo, que cai a receita. Mas se nós lembrarmos há 2 Grenais atrás, a receita só do Grenal foi num jogo apenas 4 milhões e 600 mil reais. Então, pode ser uma média, mais ou menos, trabalhada em torno de 7 a 8 milhões mensais, dentro de um contexto em que o Grêmio teria a gestão e o estádio seria seu, né? Seria da torcida, seria do sócio. Certamente nós podemos agregar um valor substancial em relação a isso. Se nós somarmos, então, a comercialização das cadeiras, mais, se nós somarmos aí junto os valores da bilheteria, certamente nós podemos agregar aí algo em torno de 20 milhões mês. Isso significa um montante significativo ao ano na casa de 200 a 250 milhões, dentro, claro, de uma execução ao longo dos próximos anos, né? Não se consegue isso da noite para o dia. Mas essa possibilidade de aumentar a receita nesse sentido, ela colocaria o Grêmio um pouco mais próximo, né, dos clubes do Rio e São Paulo. Passaríamos aí para uma receita superior a 800 milhões, que ainda é baixa, mas com a operação da Arena, nós podemos também ampliar a base de sócios em todo o estado, sair de Porto Alegre, ir ao encontro do sócio, ir ao encontro do torcedor, trabalhar esse ativo que nós temos, que é um torcedor fanático, é um torcedor dedicado, é um torcedor apaixonado, e nós temos um potencial infinito de trabalhar em relação à marca Grêmio. Então, não somente isso, mas também, se nós conseguirmos aí, numa população, só no estado do Rio Grande do Sul, de 12 milhões e meio de pessoas, é claro que a gente pode trabalhar, principalmente, um plano de sócios do interior, e que o sócio do interior, mesmo pagando um valor especial, mesmo pagando um valor menor, ele pode contribuir em volume, no número de sócios que podem ser agregados ao quadro social do Grêmio. Mas para isso o Grêmio precisa ir ao encontro desse torcedor. O Grêmio tem que trabalhar isso permanentemente, e só consegue trabalhar isso permanentemente numa campanha continuada de sócios para poder aumentar significativamente o número que nós temos aí hoje, através da compra da gestão da Arena. Porque se nós não tivermos o domínio do estádio e pudermos manejar os locais para poder viabilizar, inclusive, um tratamento mais adequado, um tratamento melhor para o sócio torcedor que vem a Porto Alegre, que entra no estádio, melhorar, facilitar a vida desse torcedor, nós não vamos conseguir aumentar também o número de sócios. Mas dentro de um trabalho, dentro de um planejamento que volta-se para isso, é evidente que nós conseguiremos aumentar a base de sócios do Grêmio. Tanto os sócios que seriam sócios patrimoniais das cadeiras, como também os sócios contribuintes, dentro de um plano voltado, por exemplo, para a turma que mora próximo, no entorno da Arena, e a turma dos gremistas que moram um pouco mais longe, que tem toda essa dificuldade, inclusive financeira, para chegar nos jogos, fazendo 500, 600, 700 quilômetros, como é o caso do pessoal do Paraná, de Palatina, que vem de lá, fazem 1.000 quilômetros para vir, 1.000 quilômetros para voltar.
esse sócio, esse torcedor, ele precisa ser valorizado. E para valorizá-lo, nós precisamos ter as condições do equipamento, de uso do equipamento, para poder viabilizar e criar o maior conforto para esse sócio torcedor, para que ele possa vir nos jogos e ter um tratamento adequado. Não como é hoje, que ele fica completamente aí, isolado, sozinho, perdido pela cidade, e tem essas dificuldades todas, esse enfrentamento todo, até para acessar a própria arena. E quando eles vêm do interior, não tem onde parar, não tem onde estacionar o ônibus, não tem onde fazer, eventualmente, como todos gostam de fazer, o seu churrasco, o seu encontro com a turma, tem que estacionar em qualquer lugar da cidade para poder, inclusive com dificuldades de acesso a banheiros, né? Com acesso dificultado nesse sentido também. E depois, ainda assim, para ir para o estádio é uma outra dificuldade muito grande também, que eles têm que sair muito tempo antes de onde estão para poder chegar no estádio. É uma dificuldade para entrar no estádio, uma dificuldade para sair do estádio, uma dificuldade para poder retornar às suas cidades. Então, isso tudo é um conjunto de propostas de atividades que nós pretendemos fazer para facilitar a vida do torcedor, para facilitar a vida do sócio, para ampliarmos definitivamente as condições e viabilizar um incremento significativo no número de sócios. E como é que se compra o que não se quer vender? Porque, basicamente, esbarra quando o presidente Romildo quis comprar, quando o presidente Kofi quis comprar, você participou ativamente, né, fazendo releitura várias vezes do contrato e tentando combater aí as dificuldades todas por algum atalho que tivesse êxito, e não se conseguiu comprar, né? Então, como é que vai chegar lá e vai comprar a administração da Arena? O que se especula, e eu tenho como informação já definitiva, é que o empresário Marcelo Marques teria comprado os 2/3 do grupo Revi. Isso aí facilita a vida do Grêmio, dificulta ainda mais, porque os caras vão ficar acuados. O que dá para fazer de leitura nesse próximo passo que precisa ser tomado, que é a compra da administração dos produtos da Arena? Não, é possível sim. Agora, essa questão que envolve a compra dos 2/3 é uma questão pontual dentro de um universo maior de situações, tanto contratuais como jurídicas e financeiras, que nós precisamos analisar. A relação arena, prédio-arena, olímpico, terreno, área do Olímpico, ela é uma relação hoje que ainda envolve cerca de 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão. Não estamos falando apenas dos eventuais 40 milhões comprados pelo fundo da Meta, né, que substituiu a OS, que comprou os 2/3 por 40 milhões, e é claro que ela está querendo vender por um valor maior, né? Estima-se aí, especula-se que é de 100 milhões. 100 milhões de reais, somados àquele valor que o Grêmio já tem, de 1/3, de 20 milhões que comprou do Banrisul, nós vamos de novo para aquele mesmo valor negociado em 2016, que estava praticamente definido em 2016, e também do mesmo valor negociado ao final de 2019 e início de 2020, que nós tivemos a oportunidade de participar de todo o processo de negociação, porque aí o presidente Romildo, naquela oportunidade, nos deu a procuração, estava trancado absolutamente tudo dentro da relação por causa das obras do entorno, estava trancado tudo no Tribunal de Contas do Estado. Há 5 anos o processo andando no Tribunal de Contas, e o presidente Romildo nos deu a procuração, e isso foi em dia 28 de novembro de 2019. Em março daquele ano, se conseguiu a liberação no Tribunal de Contas, né, por conta desta definição de qual caminho que se tomaria em relação às obras do entorno, que era a questão que envolvia na oportunidade Prefeitura, Ministério Público e a Caragones, que substituiu ali a OS e acabou assumindo os ativos, incluindo as 7 torres residenciais do lado da Arena e também a entrega futura do Estádio Olímpico. Então a Caragones assumiu isso. Só que as obras do entorno eram responsabilidade da OS. E a OS deveria ter feito, como a OS entrou na recuperação judicial depois da Operação Lava Jato,
E como já havia muito dinheiro, cerca de 400 milhões de reais já investidos, tanto do poder público como de uma entidade privada, na construção do projeto no Olímpico, se trabalhou, então, naquela oportunidade, a transferência dos ativos da OS, que é justamente a questão do Olímpico no futuro e a questão das torres ali residenciais do lado da arena, para a Caragones. Então, a Caragones foi para negociação. Nós tivemos 10 horas de audiência seguidas numa negociação na 10ª Vara Civil de Porto Alegre para chegarmos a um acordo. E chegamos a um acordo. Este acordo foi entabulado entre Prefeitura, Ministério Público, Poder Judiciário e Caragones, com a participação do Grêmio naquela oportunidade. E esse acordo ficou com uma pendência apenas. Uma única pendência que poderia ter resolvido a situação naquela oportunidade. E a pendência era que o Conselho da Caixa Federal aprovasse as obras do entorno a serem executadas pela Caragones. Porque a Caragones era a sucessora da OS, que tinha responsabilidade das obras do entorno como obras de compensação do grande empreendimento que estava lá. E nós tivemos em Brasília, nós tivemos conversando naquela oportunidade com a Casa Civil, que marcou a audiência, com o presidente da Caixa, 4 vice-presidentes. Estava também na oportunidade, além do presidente Romildo, estava junto o prefeito Marquesan, que na época ainda estava na prefeitura. E nós ali tivemos uma negociação muito dura, muito complexa, muito problemática. O presidente da Caixa, naquela oportunidade, não quis assumir as obras do entorno, que era um custo estimado em 42 milhões, 42, 44 milhões, para fazer em 7 anos. Então, daria um custo anual de 6 milhões e meio, para que a gente pudesse ter a solução do problema de várias áreas. Solucionaria o problema da arena, solucionaria o problema do entorno, das obras, do Olímpico, resolveríamos o problema naquela oportunidade. Como teve esse entrave, o acordo não foi fechado por esse motivo. Agora, ao longo desses últimos anos, que eu não tive mais a oportunidade de acompanhar de dentro... Ficou mais intrincada a relação. Me parece que há algum tipo de entraves de natureza conceitual, contratual e de entendimento do processo e da dinâmica do processo. Porque é claro que não é tão simples colocar 100 milhões de reais, comprar essa dívida, comprar esse crédito e, a partir daí, se resolver o problema. Não. Como tem esse envolvimento de 1,5 bilhão de reais, por que 1,5 bilhão de reais? Porque a Arena Porto Alegrense, o prédio Arena, ele foi lá atrás, lá em 2008, 2009, até a conclusão ali em 2012, o custo estimado da Arena foi de 310 milhões naquela oportunidade. Então, se a gente pegar 310 milhões e trazermos a valor presente, nós vamos ter hoje um valor estimado entre 900 e 950 milhões hoje para a construção da Arena. Esses valores eles foram divididos. Em 2009, um financiamento de 170 milhões, que hoje nós teríamos em torno de corrigidos 498 milhões de reais. E esse financiamento de 170 milhões, que teve amortização ao longo do tempo, é que está sendo discutido judicialmente na ação de cobrança em São Paulo. Os 170 que foram lá naquela oportunidade firmados, eles hoje representam 270 milhões no processo de execução em São Paulo. E é isso que está se tentando negociar, porque além dos 170 milhões naquela oportunidade, foram acrescidos mais 140 milhões de debêntures. E essas debêntures que foram para o mercado de ações, provavelmente elas tenham entrado, inclusive, na própria recuperação judicial da OS, lá em 2014, 2015. Por isso que ela não aparece aqui nas discussões. Só aparece aqui o financiamento bancário, porque o financiamento bancário foi concedido tendo como garantias, o próprio direito de superfície, o próprio prédio da Arena, que inclusive chegou a ser penhorado, depois foi levantada a penhora e ainda se discute agora a eventual retomada da penhora. Então nós estamos falando aí de 900 milhões de construção, 950 milhões de construção, mais a área do Olímpico.
A área do Olímpico, lá em 2008, foi avaliada em 74 milhões de reais, em 2008. Se nós trouxermos a valor presente, somado a partir de 2011, 2012, quando se aprovou uma lei complementar em Porto Alegre que aumentaram os índices construtivos, e lá na área do Olímpico passou de 1,6 para 2,4, aumentou significativamente a capacidade construtiva do metro quadrado. Então passou de 27 metros, que era o teto de construção, para 72 metros. Então isso quase dobrou o valor. E por que a Caixa, né, não acelerou o processo, se ela tem interesse na construção, junto com a Caragones, que é um braço da Caixa, né? Para terminar com essa ronha toda? Não, a Caragones e a Caixa são os maiores interessados. Pois é. Na medida em que nós temos aí a possibilidade da Caragones assumir a área toda do Olímpico. E aí que está o risco de trocar as chaves, né? Se trocar as chaves agora e não trocar em 2033, eles ficam com uma área desobstruída e a arena ainda tem penhora. É por isso que a gente defende a negociação e a gente defende a retomada desde 2013. Eu me lembro na primeira reunião do Conselho em 2013 que o presidente Kofi assumiu e que naquela oportunidade nós discutíamos até mesmo a própria sobrevivência do Grêmio, porque temos um estudo que foi feito em 2009, dezembro de 2009, inclusive é assinado por mim e pelo presidente Dourado, naquela oportunidade. O presidente Dourado, e equivocadamente a gente tem comentado e tem ouvido isso ao longo do tempo. Não era contra a arena. O presidente Dourado nunca foi contra a arena. Foi contra o molde. Existia naquela oportunidade, isso é bom que se diga até, porque tem ainda os saudosos e saudosistas gremistas que gostariam de retornar ao Olímpico, mas junto com o doutor Dourado, nós brigamos 3 anos para que, primeiro, a proposta inicial do presidente Dourado, junto com o Plínio Salgado, que era o arquiteto, que tinha trabalhado bastante nas obras de conclusão do Anel Superior do Olímpico, ele fez um projeto naquela oportunidade. Fez um projeto que, na verdade, não era uma reforma do Olímpico, era uma construção de uma arena nova aos moldes da Arena da Baixada, lá do Atlético Paranaense. Mas aí teríamos que ter, ao longo do ano, a utilização do estádio e, ao mesmo tempo, a realização das obras, né? O que poderia, claro, impactar de forma muito negativa na própria atividade do clube. Então, a ideia inicial era essa, de fazer lá mesmo, porque são 8,5 hectares de área. E nós trocamos por 4,5, praticamente metade da área. Mas, após superada essa questão, o presidente Dourado entendeu que sim, era preciso, então, modernizar o estádio. Era preciso modernizar o equipamento. Mas aí a briga não foi mais em relação ao prédio, ao estádio, e sim aos termos contratuais. Né, que os termos contratuais, a partir da análise feita lá no final de 2009, demonstravam que o Grêmio ia ter certamente uma impossibilidade de manutenção da sua própria atividade como clube de futebol. Então, lá naquela oportunidade, se trabalhou isso, apanhamos durante 3 anos em relação a isso, mas depois, em 2013, quando o presidente Kofi assume, ele, através do presidente Dourado, que pediu uma reunião com ele, nós conversamos durante uma tarde inteira com o presidente Kofi e o presidente Dourado junto, explicando, detalhando, esmiuçando a questão do contrato e aquilo que iria provocar ao longo do tempo no Grêmio, porque o Grêmio ficava, naquela oportunidade, sem receitas em relação ao quadro social, porque criava-se uma conta centralizadora, sem a bilheteria, como é até hoje, sem o patrimônio, né, sem a marca. Então, nós praticamente não teríamos mais receita, só ficaria a receita da televisão e mais nada em relação àquilo que estava previsto no contrato. E mais, nós teríamos ainda, naquela oportunidade, que pagar para que todos os sócios que já contribuíam com a sua mensalidade pudessem ter acesso à arena, porque não havia
qualquer gratuidade ou liberação de acesso dos... Meu Deus! Não havia a liberação do acesso dos sócios detentores de cadeiras no Olímpico ou detentores simplesmente de um título de sócio. Não havia. Então, o que aconteceu ao final de 2012? Foi feito um termo aditivo. Esse termo aditivo locava, como é até hoje, já naquela oportunidade, locava todo o anel superior da Arena, como é até hoje. E essa locação do anel superior representava 44 milhões por ano. Então o Grêmio, além de não ter receita nenhuma, perderia praticamente toda a receita, ainda teria que pagar 44 milhões anuais. Quando entra o presidente Koff, e aí talvez esse seja o ato mais importante e histórico que mudou a relação toda e possibilitou que o Grêmio continuasse sobrevivendo, né, com as suas receitas, o presidente Koff firma o terceiro termo aditivo. E nesse terceiro termo aditivo reduz de 44 para 18 milhões anuais, mantém todo o quadro social exclusivamente para o Grêmio, não coloca na conta centralizadora, então mantém os 10, 11 milhões do quadro social naquela oportunidade e se reestabelece uma negociação para a compra da gestão, que estava indo muito bem, porque o presidente Koff conduziu daquela forma, e estava conduzindo muito bem, para que o Grêmio assumisse a gestão da Arena naquela oportunidade. E só não aconteceu porque aí estoura a Lava Jato, e aí explode o problema todo da OS, o contrato já se esculhamba todo, né, a execução do contrato, e aí passa-se a ter um descumprimento contratual de todas as partes. Então, por conta disso, é que tivemos a dificuldade até agora de concluir, de finalizar. Como é que você pretende atuar na base? Bom, na base, nós temos uma proposta, que talvez seja uma proposta inovadora, em relação àquilo que você pretende fazer. Essa relação com os gestores, essa relação com as prefeituras, esse contato permanente, e nós trabalhamos basicamente com a matéria-prima de eventual sucesso de qualquer entidade ou instituição, que é a gestão. A gestão, a administração, a conversão de ideias, de propostas em práticas executivas. Porque esses municípios que nós atuamos, nós agregamos ali todo um procedimento, seja ele de natureza legal, seja ele de natureza operacional, seja ele de natureza financeira, orçamentária, para que a gestão pública, no caso específico dos municípios, converta as ideias, projetos, programas, converta em efetivas ações para a comunidade. Então, são diversas e talvez inúmeras nuances que nós temos que trabalhar, variáveis que nós temos que trabalhar de forma permanente, porque aí não tem apenas a questão orçamentária, financeira, tem as questões políticas, tem as questões locais, tem eventuais divergências locais que a gente acompanha nas questões de natureza administrativa, os embates que têm ocorrido, inclusive no próprio país, nos estados, e os municípios também não são diferentes. Então, mas essa relação que se estabelece dentro de um conceito de gestão, de administração, que nós temos que pensar sempre na frente, nós temos que estabelecer um norte e correr atrás desse norte para executar, e a gente executa através de normas, de procedimentos, de planejamento, principalmente, mas o planejamento de curto, médio e longo prazo. Essa relação que nós criamos ao longo dessas décadas de trabalho vinculado diretamente com os municípios, nos criou uma oportunidade de, dentro de um contexto que se pode trabalhar do ponto de vista legal, através de convênios, através da geração de acordos, através de uma relação estabelecida entre o Grêmio, que é uma associação civil sem fins lucrativos, portanto ela tem todas as condições de firmar convênios com as entidades e órgãos públicos, para que nós possamos desenvolver, e esse é um projeto audacioso e talvez inovador, uma escolinha oficial do Grêmio em cada município do estado do Rio Grande do Sul e também fora do estado, naqueles municípios que eventualmente queiram. Com isso, o que a gente projeta? E os prefeitos municipais têm se entusiasmado muito com essa ideia, porque na medida em que nós temos hoje uma dificuldade muito grande de captar novos talentos, e não se justifica que o Uruguai,
tenha 3,5 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tenha 12,5 milhões, portanto, 4 vezes a população do Uruguai, e nós buscamos jogadores no Uruguai para o Grêmio, jogadores uruguaios que são contratados para os demais clubes do Brasil, principalmente Rio e São Paulo, e toda a Santa Copa do Mundo está lá, o Uruguai, a seleção uruguaia com seus jogadores formados no Uruguai, disputando as cabeças das competições mundiais. Então, qual é a diferença do Uruguai para o Rio Grande do Sul? É a captação de valores, a captação muitas vezes de craques que acabam se perdendo, né, ao longo do tempo por não terem oportunidade de trabalhar. E qual é a proposta que nós temos? Elaborar, firmar e executar convênios com as prefeituras, com os municípios, para criar as escolinhas. Essas escolinhas oficiais do Grêmio, que o Grêmio manteria apenas a coordenação técnica de todo o procedimento, por áreas, por regiões, essa coordenação técnica teria um custo muito baixo para o Grêmio, porque seria por regiões, e os municípios agregariam a estrutura física. Muitos municípios, não importa o tamanho do município, tem lá seus 1 ou 2 campos de futebol, tem lá o seu ginásio, tem lá o campo de futebol 7, e que nós, dentro desse projeto, poderíamos agregar ali um número significativo de crianças, de jovens, de adolescentes, para integrar essa escolinha oficial do Grêmio. Poderíamos fazer também a utilização de um turno inverso nas escolas, agregando as crianças ali, e também tirar as crianças da rua, porque elas vão para a escola num dos turnos e depois elas ficam, muitas vezes, sem os pais terem condições de poder cuidar dos filhos, porque vão trabalhar, elas ficam praticamente sozinhas, né? Ou na casa de parentes ou de amigos. Então, a ideia seria justamente trabalhar todo esse contingente, que é um contingente significativo dentro desse projeto, dentro dessa alternativa de criação de uma base, né? De uma base a ser observada ao longo do ano inteiro, porque como é que funciona hoje, por exemplo, a base, ou então a tentativa de nós encontrarmos talentos. Ou tem uma semana de testes, que aí muitas vezes com uma dificuldade muito grande de conseguir chegar em Porto Alegre, porque os pais têm que estar juntos, então tem uma dificuldade de passar uma semana inteira em Porto Alegre para o filho fazer o seu teste, né? Muitas vezes nós temos um jogador de excelente qualidade e que naquela semana, eventualmente, a bola bate na canela 2 ou 3 vezes e ele é dispensado na sexta. E nós, eventualmente, podemos perder verdadeiras preciosidades, verdadeiras joias do futebol, que acabam voltando para a sua cidade. Isso eu tenho relatos muitos nesse sentido, acaba vindo fazer o teste, não passa no primeiro teste, retorna para a cidade e abandona, né, a prática esportiva. Então, essa seria uma possibilidade de evitar que esse craque, que essa criança ou esse adolescente, ela seja desperdiçada. Ela vai ser acompanhada ao longo de todos os dias da semana, durante todo o ano, para que lá no âmbito da prefeitura, no âmbito do município, esse grupo de crianças possa ter um acompanhamento semanal, acompanhamento diário, e dali as crianças, os adolescentes que se destacarem, aí sim serem chamados e trazidos para Porto Alegre. Vladimir, o tempo está se esgotando aí, eu preciso de fazer uma pergunta que eu fiz também para o Paulo Calef e farei para os outros candidatos. Como é que você vê a possibilidade de SAF, ou necessidade de SAF até? Possibilidade, necessidade, pelo contrário, é bom passar longe, porque até agora não deu certo nos outros clubes. O que você tem como conceito a respeito de SAF? SAF nem pensar, né? Mesmo com eventuais possibilidades de avaliação, mas eu não acredito, e do jeito que o nosso torcedor ele tem um amor pelo clube, eu não acredito num clube de futebol que tenha dono, né? Que seja uma pessoa física, seja um empresário, seja um fundo de investimentos. Não acredito que essa seja a solução. Mas o Grêmio foi o pioneiro no Brasil. O Grêmio teve a primeira SAF do Brasil e ainda tem a sua SAF. A SAF do Grêmio começou em 2013, que é a Arena Porto Alegrense. Essa é a SAF do Grêmio. Nós temos dentro de casa uma SAF.
para o bem e para o mal. Para o mal por quê? Porque desde 2013, desde a inauguração da Arena, nós temos uma relação conflituosa, permanente, continuada e que não se resolve com a Arena, né? Impressionante como às vezes a gente acha que a Arena, com as atitudes que tem, parece que não quer que o estádio lote, que o torcedor tenha acesso ao estádio. E você tem uma solução rápida para isso? Tem como negociar e terminar com essa ronha? Sim, o primeiro passo é esse, é fazer a negociação dessa dívida, que é uma possibilidade, mas é o primeiro passo de tantos outros embrólios jurídicos que nós temos para resolver. Não significa que é impossível, como eu tenho ouvido comentários acerca disso. Não é, é perfeitamente possível fazer a gestão e é perfeitamente possível assumir a gestão da Arena. É claro que não é simples, porque justamente, como eu falei antes, envolve 1,5 bilhão, essa transação não é apenas 120 milhões, envolve 1,5 bilhão e mais 400 milhões lá da área do Olímpico que já foram colocados, que já foram investidos, né? E esse dinheiro tem que voltar para quem investiu. 400 milhões lá em 2010, 11, hoje equivale a 1,2 bilhão. Então, é 1,5 bilhão que está envolvido na transação dos dois estádios, né, das duas áreas, e mais 1,2 bilhão desses valores que já foram investidos. Muito bem. Olha aqui, ó, 2 perguntas ligeirinho para você responder no tempo aqui. Gilson Galina, o que pode ser feito para evitar que os jogadores da base sejam vendidos sem sequer jogar no profissional, como tem sido a tônica nos últimos anos? E a outra é como fazer que a meta sucessora da OAS faça as obras do entorno da Arena. As perguntas são do Gilson Galina e do Felipe Bueno. Te passo aí para que você responda. Tá. Essa questão das obras do entorno, elas já estão resolvidas em relação à responsabilidade. Porque na época, lá em 2012, 2013, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura, claro, né, porque o órgão público envolvido era a Prefeitura Municipal, e contra a própria OAS, lá em 2014. Entrou com uma ação civil pública para que as obras do entorno fossem realizadas pela OAS. E há pouco tempo atrás saiu a decisão judicial de que as obras do entorno não são de responsabilidade mais da Caragones, porque a Caragones foi a sucessora. Só que a sucessora Caragones tem o capital majoritário associativo da Caixa Federal, portanto pública. Então, as obras do entorno da Arena não são responsabilidade mais da Caragones, sucessora da OAS, e sim da Prefeitura de Porto Alegre. Então, a Prefeitura de Porto Alegre agora tem que executar as obras do entorno, que não seria mais o entrave, que naquela oportunidade, em 2019, foi um entrave. Foi um entrave justamente por conta da... Agora já tem uma decisão. Agora tem a decisão Prefeitura. Judicial, nesse sentido, a Prefeitura é responsável. E quanto à questão da base, nós precisamos alterar o procedimento, tanto da questão da base, como da questão do profissional, né? Qual é o ponto mais importante quando a gente trata de futebol do clube? É quem a gente bota jogar, é quem a gente bota para dentro do campo. Então aí nós temos que mudar alguns conceitos, não todos, né? Alguns conceitos de contratação, porque as contratações ultimamente não têm dado resultado e tem se gasto muito dinheiro em relação a contratações. E também a base, nós temos que firmar documentos, não com empresários, e sim com a família, para que esses jogadores da base sigam vinculados ao Grêmio, não a empresários. Para encerrar o minuto da tua manifestação, solicitando o voto, porque sem voto não se vai a lugar nenhum, e dizendo também das suas chances de vencer o pleito, especialmente o primeiro, que é da renovação do Conselho, para depois se encorajar e continuar na luta aí para ser presidente. Não, a questão do Conselho é fundamental, é a eleição mais importante, verdadeiramente a mais importante, e nós estamos aí conclamando, convocando, trabalhando, fazendo reuniões permanentemente com todos os possíveis, inclusive candidatos à chapa ao Conselho, para que nós possamos ampliar a participação de todos aqueles sócios com mais de 5 anos, que tem que ter esse requisito, em dia com o clube, e eles possam integrar a chapa do Conselho e possam representar, cada um deles, ou vários deles, as regiões do Estado e de fora do Estado. Então, esse trabalho todo de busca de participação
desse pessoal, desse sócio que tem as condições de elegibilidade, é que provavelmente será um ponto fundamental, vital, para que se consiga alcançar o número de votos suficiente para ultrapassar a cláusula de barreiras. E aí sim, a partir de então, é um novo cenário que se cria, uma nova eleição que se vai enfrentar e, naturalmente, as questões vão se decidir a partir da eleição do Conselho. Boa caminhada, Vladimir. Obrigado pelo espaço e estou sempre à disposição aí. Vladimir Chieli, grande figura. Olha aqui, ó, o pessoal lá de Candelária te mandando um abraço, dizendo da necessidade de ter um gestor de excelência, um advogado craque para resolver o impasse da Arena. Enfim, tem mensagens aqui de montão e elas serão reenviadas para você. Valeu, obrigado, Vladimir. Eu que agradeço, obrigado. Aqui Grenal, aqui Grenal, aqui Grenal.